Faz uma oração para a gente iniciar. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, Deus, queremos te agradecer, Senhor, por este dia de hoje, a noite em que nos consegue, ó Pai, estar neste lugar, meu Deus, chamado casa de oração, Deus poderoso, para que possamos, Senhor, aprender mais de Ti, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nos abai mais uma vez, Pastor Gustavo, meu Deus, quando pediu que o Senhor deu a ele, Pai querido, tem concedido a cada dia, com a sabedoria, Deus, que vem do céu, Deus poderoso, para estar nos ensinando, ó Deus, nos instruindo, meu Pai, pois a Tua palavra, Senhor da glória, é pura, Jesus, é doce como mel, meu Deus, ela penetra juntas e medula, Pai, é como espada de dois gumes, Deus poderoso, apta a discernir, meu Deus, todo e qualquer pensamento, Deus amado, toma, Deus, aleluia, a cada um de nós em Tuas mãos, Jesus. Os que estão de caminho, ó Deus poderoso, Deus poderoso, conosco nesta noite, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a cada dia, toma, Deus, aleluia, as nossas vidas em Tuas mãos, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá, última lição, capítulo 5. Vamos estudar hoje o livro de Atos dos Apóstolos. Tendo em vista que hoje é prova, né? Uma aula mais resumida, nós vamos pegar aqui os pontos principais para que vocês possam estar assimilando. O autor é o próprio Lucas, tá? Já vemos outro autor neste livro, que Lucas, autor do Evangelho que leva o seu nome também, o Evangelho de Jesus que leva o seu nome. Ele também é autor do livro de Atos dos Apóstolos. A data, cerca de 63 depois de Cristo. O tema: a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Palavras-chave: Jesus, Espírito, ressurreição, apóstolo, igreja. Versículo-chave: Atos capítulo 1, versículo 8, que fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos lá, a leitura. Atos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. Aí vocês vão marcar. Como historiador eclesiástico, Lucas descreve em Atos a propagação do Evangelho partindo de Jerusalém até Roma. Então, Lucas ele vai descrever em Atos a propagação do Evangelho de Jerusalém até Roma, ou seja, desde lá da Palestina até a Europa, tá? Então vamos lá. Ele menciona nada menos que 32 países, 54 cidades e 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos preciosos, tá? Então, esse livro de Atos, como a gente pode descrever, é um livro totalmente histórico, baseado na história da igreja, nos primeiros atos da igreja. Nela a gente chama tanto de Atos dos Apóstolos, como também chamamos este livro de Atos do Espírito Santo, porque nós vamos ver através da vida dos apóstolos a atuação do Espírito Santo.
A arqueologia continua a confirmar a admirável exatidão de Lucas em todos os seus pormenores. Como teólogo, Lucas descreve com habilidade a relevância de várias experiências e eventos dos primeiros anos da igreja. Então, como a gente já sabe, irmãos, assim como ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos baseado em fontes, em pesquisas, em pessoas que conviveram, com Cristo ou que atuaram na ação da igreja logo após a ascensão de Cristo e o derramamento do Espírito Santo. Na sua fase inicial, as escrituras do Novo Testamento consistiam em 2 coletâneas: os 4 evangelhos, as epístolas de Paulo. O livro de Atos desempenhou um papel substancial como elo entre as 2 coletâneas e faz jus à posição que ocupa no cânon. Dos capítulos 13 a 28 temos o acervo histórico necessário para bem compreendermos o ministério e as cartas de Paulo. O pronome nós, empregado por Lucas através de Atos, aponta-o como estando presente nas viagens de Paulo. Tá? Então, Lucas, ele que escreve o livro de Atos, e ele também passa a ser uma pessoa que está ali também, um personagem que também está dentro deste livro, tá bom? Deste livro. Há quem diga, tá? Eu não sei se é verídico, tá? Mas há quem diga que Lucas foi aquele que se converte quando naquele cenário que Paulo está pregando e estende o sermão até passando da meia-noite e Eutico cai da janela, e dizem alguns historiadores que Lucas foi aquele que foi lá e constatou o óbito de Eutico, e presenciou a ressurreição do mesmo, e naquela ocasião entrega a sua vida a Cristo e passa a ser um companheiro do apóstolo Paulo, ok? Mas isso são historiadores falando, tá bom? Mas pode ser que seja uma hipótese lógica para a conversão de Lucas e o cenário propício para ele que era médico. Então, há alguns historiadores que dizem que ele poderia ser uma pessoa importante de Roma, um oficial romano, alguém, ou seja, um nome, podemos dizer assim, figurado, um nome, vamos supor, para não revelar quem era, realmente a pessoa, e a pessoa iria entender que era para ela, porque normalmente um romano, ele não queria muitas das vezes se identificar, aceitava Cristo numa linguagem nossa, na surdina, então poderia ser este caso também, tá? Então, mas o certo, o exato, a gente não sabe, tá? Mas tudo indica que poderia ser um oficial romano que não queria ser conhecido, ou se mostrar com alguém com interesse nas coisas de Deus, então por preservar usou um nome fictício ali para entregar, ou para dedicar essas escrituras. Afirmando aquilo que não mostra uma certeza. Verdade. É bom a gente sempre saber o certo. Então vamos lá, visão panorâmica. Enquanto o Evangelho, visão panorâmica, vai pular o autor, que a gente já sabe que é Lucas, o tema,
o propósito, que a gente já sabe qual é o propósito deste livro, a visão panorâmica. Enquanto o Evangelho segundo Lucas relata tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, Atos descreve o que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois de sua ascensão, mediante o poder do Espírito Santo, operando em e através dos seus discípulos e da igreja primitiva. Ao ascender ao céu, a última ordem de Jesus aos discípulos foi para que permanecessem em Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo. O versículo-chave de Atos contém um resumo teológico e geográfico do livro. Jesus promete aos discípulos que receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles, poder para serem suas testemunhas. Então aqui a gente já vai ver algo muito interessante da visão panorâmica deste livro, que vai mostrar o início da igreja, né? Como a igreja vai iniciar. Então a gente já aprendeu em aulas anteriores que a igreja ela nasceu no Calvário, né? Mas ela inicia aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quando é derramado sobre eles o Espírito Santo de Deus. Agora, uma coisa que a gente precisa compreender, e isto é fato, tá? Isso não é hipótese, é fato, que as pessoas perguntam quantos dias eles esperaram, e isso com certeza eles esperaram 10 dias. Como isso se explica? A gente vai compreender exatamente. Qual é a festa que eles recebem o poder do Espírito Santo? É a festa do Pentecostes. O que é Pentecostes? Vem da palavra penta, que é 50, né? Ou seja, 50 dias após a Páscoa. Jesus ressuscita quando? No domingo de Páscoa. Então Jesus ressuscita na Páscoa. E quantos dias Jesus fica com os apóstolos, com os discípulos? 40 dias. E depois de 40 dias, o que sobra? 10 dias, até a festa de Pentecostes. Tá? Então, foi exatamente 10 dias o tempo de espera que eles tiveram ali daquela promessa. Tá bom? E qual era o propósito? Aí a gente vai ver. Sereis suas testemunhas em Jerusalém, onde eles estavam, em toda a Judéia, que era a circunvizinhança, e Samaria, que era o local que eles não queriam estar, né? Era o local que eles não queriam ir lá, e até os confins da terra. Isso aplicava a todos os gentios, tá? Sim. Sim? Sempre tive esse questionamento desde o início da caminhada. Como o Evangelho chegou até nós? Como o Evangelho chegou até nós? Nós aqui no Brasil. Por conta deles, nessa propagação da igreja primitiva, foi se espalhando por todo o mundo. Na verdade, claro que o Evangelho chegou a nós por causa do início deles, né? Mas a Bíblia em si, ela chega através da gente, através da Reforma Protestante, porque começaram a traduzir a Bíblia para outros idiomas que não era o latim. Porque a Bíblia era como se fosse um patrimônio da Igreja Católica, somente dele. Por isso que ela foi traduzida do seu original para o latim, que é o nome da tradução, se chama Vulgata, né? Então ela foi traduzida para o latim porque era uma língua muito escassa, quase ninguém falava, compreendia o latim,
então somente os católicos, papas, padres, né, que eram obrigados a conhecer o latim para ler as escrituras que estavam em latim. Então, quando vem a reforma protestante, eles vão traduzir, e com essa tradução eles vão começar a distribuir a Bíblia traduzida, né? Então, uma das primeiras traduções é essa que hoje é muito vendida hoje, que é a King James, né? Que ele traduziu para dar, né, ao rei da Inglaterra. Na época, Martim Lutero, ele traduz para entregar essa tradução, né, ao rei James, né, da Inglaterra, e por isso tem esse nome King James, que é rei James, né? Então é uma das primeiras traduções, então por isso que ela se aproxima mais do original, porque ela foi traduzida, né, não exatamente do grego, mas ela foi traduzida do latim, né, para, né, uma linguagem americana, né, inglesa, melhor dizendo, inglesa. Então, através disso foi chegando até nós, tá? Então vamos lá. Vocês vão marcar agora. Qual é a página, missionário? Oi? Barulho, está indo longe. Vamos lá. Nos capítulos 1 ao 12, o centro principal irradiador da igreja é Jerusalém. Aqui Pedro é o mais destacado instrumento usado por Deus para pregar o Evangelho. Nos capítulos 1 a 12, o centro principal irradiador da igreja é Jerusalém. Aqui Pedro é o mais destacado instrumento usado por Deus para pregar o Evangelho. Ô missionário, Pai Senhor. Então vamos lá. Nos capítulos 13 a 28, o centro principal de irradiação passou a ser Antioquia da Síria, onde o instrumento de maior realce nas mãos de Deus foi Paulo, para levar o Evangelho aos gentios. O livro de Atos termina de modo repentino, com Paulo em Roma, aguardando julgamento perante César. Tá? Então, essa visão panorâmica vai nos mostrar, né, Pedro, primeiro, sendo destaque na pregação do Evangelho, e depois os últimos capítulos vai mostrar, né, esse livro de Atos terminando de modo repentino, né, com Paulo em Roma aguardando o julgamento perante César. Então, como a gente já falou, qual é o único livro da Bíblia que ele não tem conclusão? Exatamente esse que nós estamos estudando. É um livro que não foi concluído. Por quê? Por que ele não foi concluído? Porque não teve um fechamento neste livro, ou seja, encerrando a história. Por quê? Esse livro está tratando da história de quem? Dos apóstolos. Era o início de quê? Da pregação do Evangelho. Mas nasceu no Calvário e iniciou da igreja. Então a história da igreja terminou? Não. É por isso que esse livro ele não teve seu fechamento, né? Porque a história da igreja ela continua. Amém? Mas é claro, como eu já disse em outras aulas, ninguém está autorizado a fazer o capítulo 29 de Atos, né? Então vamos lá. Mesmo com o resultado do referido julgamento ainda pendente, o livro termina de modo triunfante, estando Paulo prisioneiro, porém cheio de ânimo
e sem impedimento para pregar e ensinar acerca do reino de Deus e do Senhor Jesus. Tá? Então Paulo, mesmo prisioneiro, a gente vai ver nos últimos capítulos de Atos, Paulo pregando em toda oportunidade que ele tinha. Se aprisionava ele em casa, tinha um oficial junto com ele, ele pregava para o oficial, né? Aonde colocava Paulo, Paulo pregava. É como que ele estivesse dizendo: já vou morrer mesmo, então as últimas oportunidades que eu tiver, vou falar de Jesus, né? Então, e ele usou muito bem essa última oportunidade, e é por isso que a gente compreende porque ele fez jus da sua cidadania romana, porque isto deu tempo para ele, porque se ele não fosse cidadão romano, ele já teria sido morto mesmo onde ele tinha sido preso. Mas como ele reivindicou a sua cidadania romana, ele ganhou tempo, tendo que ser trasladado para Roma. E na viagem missionária, na viagem da prisão, ele, com todo o tempo que ele teve, ele foi ganhando almas e almas para Cristo. É isso aí. Como se assim, não está escrito lá, né? Mas como se estivesse se gloriando do que estava sendo feito, e depois vai seguir adiante. Porque na verdade ele era uma autoridade, e aquele apedrejamento só aconteceu porque ele consentiu, né? Ele estava ali e ele consentiu. O capítulo 8 vai iniciar que ele estava lá e consentiu na morte de Estevão. Se voltar contra ele. Isso aí. O homem que perseguia tanto passou a ser perseguido. E assim, esse dia eu falei para o Gustavo que o exemplo do apóstolo Paulo, abaixo de Jesus, é um dos maiores exemplos de cristão, porque o homem, em tudo ele foi obediente a Deus, em tudo ele procurou ser temente a Deus, fez a obra sem se preocupar com o que ia acontecer na vida dele, né? Se deixou ser usado pelo Senhor, se deixou ser usado mesmo pelo Senhor, né? Tinha uma sabedoria, um discernimento de Deus, e aí você vê no final de tudo, ele ainda dá palavra de ânimo para os outros, né? Para os demais, dizendo: olha, eu combati um bom combate, vocês continuam combatendo esse combate aí, e a minha carreira acabou. Alegre, né? Como o senhor falou, alegre, né? Sabendo que ia morrer, mas eu estava alegre pregando a palavra de Deus. Verdade. Sim, então um exemplo assim, de vida para qualquer cristão. Né? É verdade mesmo. Então vamos lá. Características especiais agora. Qual é a página? A igreja. Aí vocês vão marcar. Atos revela a origem do poder da igreja e a verdadeira natureza da sua missão, juntamente com os princípios que devem norteá-la em todas as gerações. Então marque aí. Então Atos vai revelar a origem do poder da igreja e a verdadeira natureza da sua missão. Então a origem do poder da igreja era o quê? Era o falar bem, estudar bastante, não era isso? Não? Era o quê? O poder do Espírito Santo, Então, e a sua missão era este poder que veio sobre a igreja para eles pregarem o Evangelho. Aí outra característica do livro de Atos é o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é mencionada 50 vezes. O batismo no Espírito Santo e o seu ministério tornam poder, ousadia, santo temor a Deus, sabedoria, direção e dons espirituais. Tá? Então,
o Espírito Santo era indispensável na atuação da igreja, até porque Cristo falou para eles: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então, resumindo, obra de Deus não se faz só com conhecimento, né? A gente está aqui numa aula teológica, devem estudar, mas obra de Deus não se faz só com conhecimento que você está adquirindo aqui. Obra de Deus se faz debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, né? Então era indispensável. Eles não tomavam uma decisão sequer sem antes orarem e pedirem a direção ao Espírito Santo de Deus. Ninguém era consagrado sem antes o Espírito Santo de Deus revelar, né? Então nós vamos ver em todo o livro de Atos dos Apóstolos a atuação veemente do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Outra característica especial: mensagens da igreja primitiva. Lucas relata com habilidade os ensinos inspirados de Pedro, Estevão, Paulo, Tiago e outros, apresentando assim um quadro da igreja primitiva não encontrado em outro lugar do Novo Testamento. Vocês vão ver mensagens poderosas. Pedro pregando no dia de Pentecostes, está ali todo o sermão de Pedro, e ele ganhando 3.000 almas para Cristo. Você vai ver o sermão de Estevão, e quantas almas ele ganha? Não mostra, mas fala a Bíblia que ele influenciou na vida de Paulo com a sua morte. Então ele não ganha, mas ele influencia o maior ganhador de almas e fundador de igrejas do Novo Testamento, com o seu sermão que trouxe ira sobre os judeus, né? Mas que foi um sermão poderoso através do Espírito Santo de Deus. Outra característica especial é oração. Os cristãos primitivos dedicavam-se à oração com regularidade e fervor. Às vezes oravam a noite inteira, produzindo resultados maravilhosos. Ok? Então, no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver uma igreja continuamente em oração. Eles oravam quando tinha problemas, eles oravam quando tinham afrontas, eles oravam quando alguém estava enfermo. Então eles oravam para que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo. A oração fazia parte da igreja primitiva. Era uma igreja que orava. Quando Pedro foi preso, a igreja orou até Pedro ser solto. Quando eles são presos de novo, Pedro e João são presos antes, quer dizer, de novo não, antes, Pedro e João são presos por causa do milagre do coxo da Porta Formosa. Eles são presos e são ameaçados. Eles vão falar com a igreja: olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. A Bíblia fala que eles vão orar tão intensamente que o lugar se moveu com o poder da oração deles. E a Bíblia diz que eles oravam e continuavam a anunciar o Evangelho com toda ousadia. Outra característica especial: sinais, maravilhas e milagres. Está vendo a ordem? A igreja, o Espírito Santo,
mensagens poderosas através do Espírito Santo, oração, e depois vem consequentemente sinais, maravilhas, milagres. Nós estamos vendo aqui 4 características. A igreja, irmão, nunca vamos desfrutar de uma dimensão espiritual se não estivermos em comunhão com a igreja, né? Porque estamos vivendo uma época que as pessoas dizem: não, eu vou ter a minha comunhão em casa, vou viver a minha vida à parte, né? E não, Deus levantou a igreja em unidade. Não existe poder derramado na sua plenitude se não houver unidade. Segundo, o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo precisa ter proeminência na nossa vida. Ele precisa ter lugar de destaque na nossa vida. Ele precisa ter primazia na nossa vida. Nós fomos, houve a pergunta na aula passada, acho que foi aqui, não sei se foi aqui ou se foi lá, mas eu acho que foi aqui sim, porque semana passada eu não dei aula lá. Não dei aula lá. Então, sobre a questão dos milagres, foi aqui, não foi? Então aqui a gente já vai entender o porquê não acontecem mais os milagres da maneira que acontecia na igreja primitiva nos nossos dias. Primeiro, porque as pessoas estão pouco valorizando isto aqui: igreja, lugar do culto, lugar da união, lugar da comunhão. Não se comprometem mais com a igreja. Segundo, o Espírito Santo não é prioridade nas nossas vidas, né? E terceiro, as mensagens não são mais direcionadas por Ele. Por quê? Eu estou no seminário, estou aprendendo a pregar, estou aprendendo, estou tendo conhecimento. Então eu vou pregar ali na igreja e lá vou trazer uma palavra assim que vai dar certo, que vai fluir, que vão me convidar de novo, né? Vai até dar certo para o ser humano, mas não vai, você nunca vai desfrutar disso aqui. Sinais, maravilhas e milagres. E quarto, oração. Irmão, nós não somos uma igreja que ora. Pastor, tem meia hora de oração antes do culto. Ok, mas não é o suficiente. Precisamos ter uma vida de oração. Há pessoas que se gabam, quando falam com tanta ousadia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Todo judeu ora 3 vezes ao dia. Os muçulmanos oram 5, ao seu Deus lá, a Alá, que é o Deus que eles servem. E nós, Paulo diz que nós devemos orar sem cessar, Então, o que é orar 3 vezes ao dia para orar sem cessar? Olha o quanto nós estamos em falta com a nossa vida de oração. Então, isso é a resposta, que eu dei superficialmente semana passada, mas aqui está a resposta, porque não temos sinais, maravilhas e milagres. E aí vem outra característica: perseguição, porque o nosso adversário, ele não vai ficar de braço cruzado vendo o paralítico andar. Deus, você pregar uma palavra poderosa através do Espírito Santo, como as pessoas dizem que, esqueci o nome dele, que pregou, esqueci o nome pregou um sermão que é tão falado, tem até um livro, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Não foi Billy Graham, não.
foi um outro. Eu dei até esse livro de presente na época para a missionária Flaviane, mas esqueci o nome. Dizem que quando ele pregou este sermão, as pessoas se sentiam tão em falta que batiam as cabeças nas pilastras pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia ao Senhor, para não deixar elas irem para o inferno. Então, só um sermão regado ao poder do Espírito Santo tem o poder de trazer tamanha comoção às pessoas, Então, o diabo não vai ficar de braços cruzados vendo tudo isto acontecer. Então, ele vai causar o quê? Perseguição, Outra ordem judaica, gentia, nós vamos ver muito isto, porque existia esta divisão e houve um grande problema para a pregação do Evangelho, era a questão do judaísmo e os gentios, porque eles não aceitavam que o Evangelho fosse propagado aos gentios. Pedro foi colocado na prova, quando Deus revela para ele ir à casa de Cornélio, anunciar o Evangelho, orar por eles, batizar eles, e eles serem batizados no Espírito Santo. Pedro é chamado, é convocado em Jerusalém para explicar o que estava acontecendo. E ele vai dizer que Deus vai contar a visão que ele teve, e que Deus tinha falado para ele não ter por imundo aquilo que ele tinha santificado, Então existia muito esse problema. As mulheres, a menção especial às mulheres dedicadas à obra contínua da igreja, Porque no judaísmo existia um certo machismo, As mulheres nunca eram colocadas em evidência, a não ser quando Deus fazia isso. Nós vamos ver, claro, no Antigo Testamento mesmo, alguns destaques muito poucos de mulheres, como Débora, como Esther, como Ruth, algumas mulheres que vão se destacar, mas, todavia, nem sempre era assim. Isso tinha que ser muito Deus, mas em Atos dos Apóstolos nós vamos ver o destaque. Por quê? É a ação do Espírito Santo movendo a vida das mulheres, e aqui o Evangelho está saindo da tradição judaica e atravessando fronteiras, culturas diferentes, povos diferentes, ok? E aí você vai vendo a atuação. Triunfo. Barreira alguma nacional, religiosa, cultural ou racial, nem oposição ou perseguição puderam impedir o avanço do Evangelho, Então, o livro de Atos vai mostrar eles tentando parar a igreja, tentando destruir a igreja. Os apóstolos matam os apóstolos, martirizam eles, mas a igreja avança, a igreja continua. Amém? Então nós vamos aqui agora, vamos dar um pulo aí, batismo no Espírito Santo. Então, para a gente compreender, vamos acompanhando aí os pontos. O batismo no Espírito Santo é para todos que professam sua fé em Cristo, ou seja, eu aceitei a Cristo, eu posso ser batizado com o Espírito Santo. Ah, pastor, não tem que ser batizado nas águas primeiro? Não, de maneira nenhuma. Você pode ser batizado com o Espírito Santo no momento da sua conversão, desde que você aceite Cristo em todo o seu coração, Um dos alvos principais daquilo na sua missão terrena foi batizar seu povo no Espírito Santo.
irmãos, isto é propósito, e toda a igreja ela precisa incentivar os crentes a buscarem o batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e é a parte da regeneração. Ou seja, irmãos, eu posso aceitar Jesus, pastor, eu posso aceitar Jesus, ainda tenho vício disso, vício daquilo, e ser batizado com o Espírito Santo? Pode. E talvez vocês tenham um exemplo de pessoas que tenham isso. Por quê? Porque ele é a parte da regeneração. Mas ele, com o batismo, ele vai ajudar para que essa regeneração seja muito mais rápida. Por que dizer isso? Porque quando a gente olha para a gente hoje, que já temos uma vivência no Evangelho, e a gente vai ver que não é, o batismo com o Espírito Santo não é pelo grau de santidade, porque a gente sabe que a gente não tem um grau elevado de santidade. A gente erra, a gente peca, a gente falha. Então, olhando para nós, a gente vai ver que ao decorrer da caminhada a gente ainda está deixando coisas, a gente ainda está largando coisas, a gente ainda está abandonando coisas, mas já fomos batizados com o Espírito Santo. Então, você vai ver que nessa atuação, eu lembro, meu pai, um exemplo, meu pai voltou para Jesus, ele já era batizado com o Espírito Santo, mas voltou para Jesus e ainda não tinha sido renovado. Meu pai ainda ele ia para a igreja, porque as igrejas antigamente era bem mais tradicional no negócio de doutrina, e de usos e costumes, melhor dizendo, para ficar mais explicado. Então meu pai era da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ainda não podia usar nada de apetrecho, com cordão, pulseira, brinco, nada disso. Aí o que meu pai fazia? Meu pai tinha uma pulseira de prata que ele não desfazia dela de jeito nenhum. Aí ele comprava uma blusa de manga comprida, abotoava até o punho, escondia a pulseira, botava o cordão por dentro da camisa, abotoava até aqui e ia para a igreja, E sem contar uma coleção, que na época era um vinil ainda, uma coleção de LP que ele tinha lá, que ele era fã do negócio. Todo ano ele comprava o LP de enredo das escolas de samba. Todo ano ele comprava o lançamento de Roberto Carlos, e outros negócios de pagode lá, GP, esses cantores antigos aí, ele tinha tudo, e tinha ali, ele foi para o Monte Vicente Carvalho, ele foi renovado lá, e tinha tudo isso em casa. E depois que ele foi renovado, ele chega em casa, ele pega aqueles LP todinho, vai lá no terreno baldio, taca fogo em tudo, as pessoas, isso é uma coleção, vale dinheiro, e não sei o que, não, que não serve para mim, não vai servir para ninguém, e tacou fogo, e foi indo, o cordão não tirou, a pulseira não tirou, e foi lá, Deus foi fazendo a obra, e daqui a pouco ele vai lá, tira tudo, mas recebeu, o renovo do Espírito Santo de Deus. Então isso está à parte, tá? Eu ouvi o professor Fernando falando que quando você se entender isso, tem um batismo mais água, De arrependimento. E fala que o batismo do Espírito Santo é uma obra específica, assim, ele fala assim, como o fogo prova o ouro, se você puder batizar no Santo, porque tem um investimento a mais para te purificar também, obras específicas, É isso aí, correto. Então, gente, vamos aqui agora. Ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do Espírito, ou seja, você está cheio do Espírito Santo de Deus a todo instante, a todo momento, E aí embaixo vocês vão marcar agora o livro de Atos, vê se vocês encontraram aí. Deixa eu ver. Não sei se vocês estão numa setinha. 1, 2, 3, 4. É a quinta seta ou quinta? 129. 129? Isso aí. O livro de Atos, acharam? Então marque isso aí. O livro de Atos descreve
o falar em outras línguas como sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Tá? Então, irmãos, esse dia uma pessoa perguntou para mim: pastor, eu fui queimado. Irmãos, com todo respeito, isso não existe. Você sentiu o poder, sentiu a presença de Deus? Legal. Não, a pessoa falou que eu não fui batizada não, mas fui queimado. Por quê? Eu só tenho movimento. Não, movimento não é sinal do batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo não é quando você marcha, não é quando você roda, quando você pula, você dança, não. A evidência, eu creio em tudo isso. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Como buscava o batismo com o Espírito Santo antigamente? Dobrava o joelho, eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, era uma sala, muito numa sala, telha baixa, um calor tremendo lá de joelho, e dá glória, e dando glória, mas fui batizado, fiquei ali quase uma hora de joelho buscando, e fui batizado com o Espírito Santo, tinha meus 13 anos de idade. Então, e qual era a evidência que eu fui batizado com o Espírito Santo? Que eu comecei a falar em línguas estranhas. Essa é a evidência, tá bom? Oi? Oh, glória. Era batista. Eu fui batizado e era batista. Batista rebelde? Não, batista ainda, só que eu ia na Assembleia de Deus, assim. Eu ia na Assembleia de Deus, aí você no culto, aí eu puxo o Espírito Santo. Aí até agora, aí eu fui pro monte, acabou o culto pro monte. Chegou lá no monte, e você me batizou e era batista, estava um ministério baixinho aí, mano. Você vê, tem pessoas que estão na igreja, pastor. Ele tem batizado ali também, sabia? Sei. Acontece, sabia? Aí depois eu fui para outra igreja. Eu tenho conhecido que ele era da Batista, junto com a minha esposa também era da Batista tradicional. Aí só que ele gostava de buscar, saía para as outras igrejas, foi batizado com o Espírito Santo. Aí chegou no culto, chamou o pastor para perguntar: pastor, estou nadando no azeite, pastor. Ô pastor, rapaz, agora você tem que procurar uma igreja pentecostal. Depois eu fui o pastor Ronaldo. Eu chamei ele para ir no culto pentecostal. Ele falou: no pentecostal. Ele era batido no pentecostal de Manaus, com o mesmo de coisas. Ele fez o Ronaldo todo mundo. Gente, aí vamos aqui. Antes do questionário, tem um ponto aí onde diz o batismo no Espírito Santo. Antes do questionário, uma página antes aí. Aí, 130. Lá embaixo. O batismo, isso, marque isso aí. O batismo no Espírito Santo ocorre uma só vez na vida do crente e move-o à consagração à obra de Deus. Tá? Então, irmãos, batismo no Espírito Santo é uma única vez. Pastor, desviou e agora voltou para a igreja, ele vai batizado com o Espírito Santo de novo? Não, ele vai ser apenas renovado, ele vai receber o renovo do Espírito Santo, assim como a nossa vida é renovada diante de Deus, o nosso pacto, a nossa aliança, a nossa salvação. Amém? Alguma dúvida nisso aí? Quando ali o pessoal perguntava, Paulo perguntava sobre eles, se ele for batizado com o Espírito Santo, ele nem conhece ainda. Aí Paulo põe a mão sobre eles, aí foi batizado com o Espírito Santo também, né? Isso aí. Por quê, irmão? A igreja tinha muito costume disso, de botar no chão, mandar dar glória. Claro que a gente precisa glorificar, adorar a Deus. Mas, biblicamente, eles oravam e ordenavam: recebam
o poder do Espírito Santo de Deus, né? Então, através da oração, eles eram batizados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, o questionário a gente já corrigiu semana passada, então a gente vai passar para a segunda parte, tá? Mas fazer um intervalo rapidinho de uns 5 minutos para a gente beber uma água, quem quiser ir no banheiro, se descansar a mente aqui um pouquinho, e a gente retorna, tá bom?